pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos o comentário a mais uma das nossas enquetes dominicais do nosso Instagram e que está também disponível no nosso YouTube. Pois bem, a enquete essa semana veio tratar de um assunto bem interessante, que é a contratação direta exclusiva para microempresa, empresa de pequeno porte, para as empresas enquadradas na Lei Complementar número 123 de 2006. Uma questão bem interessante que muitas vezes nós vemos dúvida em sala de aula. Vamos à nossa enquete. A enquete traz o seguinte: determinado órgão lançou uma dispensa eletrônica para aquisição de 10 impressoras. Valor total de R$ 50.000. Valor estimado. Valor estimado aí de R$ 50.000, considerando que para esse processo foi realizada uma estimativa prévia. As regras para a participação, não havia informação que a seleção seria exclusiva para ME e EPP, nem discussão sobre o assunto na fase de planejamento. O que aconteceu? Uma empresa apresentou questionamento para o órgão solicitando que a seleção fosse exclusiva para ME e EPP. E a nossa enquete pergunta: a empresa tem razão? Vimos aí que 66% dos colegas deram razão à empresa, está marcado em vermelho porque nós concordamos com os 66% dos colegas, enquanto que 34% entendem que não. Então, como sempre, vamos trazer o nosso comentário com base na legislação. Inicialmente, a Lei 14.133 prevê lá no artigo 75 que é dispensável a licitação, e aí temos vários incisos, sendo os dois primeiros incisos, primeiro e segundo, considerado dispensa em razão do valor. Inciso primeiro, para obras, serviços de engenharia e manutenção veicular, veículos automotores, 125.451, considerando que hoje nós estamos em abril de 2025. Inciso segundo, para a contratação que envolva valores inferiores a R$ 62.725,59, considerando também que nós estamos em abril de 2021. Pois é, meus amigos. O órgão, então, realizou a dispensa, lançou o aviso de dispensa eletrônica para aquisição de impressora. Se foi por dispensa, a fundamentação legal está aí no inciso segundo do artigo 75 da Lei 14.173 e, como nós vimos na enquete, estimado de R$ 50.000. Até aí, então, tudo tranquilo. E aí a questão do questionamento, não é? A questão da discussão trazida sobre a exclusividade ou não para a MEPP. Aí vemos o seguinte: o artigo 4º da própria lei, da Lei 14.133, é claro quando diz lá, aplica-se a lei de licitações, a lei complementar 123 de 2006, inclusive o tratamento diferenciado, que estão lá dos artigos 42 a 49. Vamos então na lei complementar. A lei complementar, ela prevê no artigo 48, para o tratamento diferenciado previsto no artigo 47, a administração pública deverá o seguinte. E aí, logo no inciso primeiro do artigo 48, nós vemos a regra em que deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas, empresas de pequeno porte, dos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000. Vejam, meus amigos, nós temos uma lei de licitações, Lei 14.003, que informa que se aplica a Lei Complementar 123. E na Lei Complementar, a Lei Complementar Federal determina que nas licitações de até R$ 80.000, a licitação seja exclusiva para a MEPP. Amigos, a interpretação é que é licitação e contratação direta. É muito importante você entender isso aí. Por que, Leonardo? Por que licitação? Por que contratação direta também estaria abarcado nessa regra do inciso primeiro da Lei Complementar 123? Primeiro, pela própria lógica. Se nós observarmos, a própria lógica das contratações nos traria o seguinte: qual é a lógica em você ter uma licitação exclusiva para a MEPP e na contratação por dispensa de licitação você não ter essa exclusividade? Então, entendo que é sim aplicável também a contratação direta. E reforço pela regra da própria lei complementar. E aí, para sanar a dúvida, temos então o artigo 49
da Lei Complementar 123 de 2006, na qual ela traz a possibilidade de não aplicação dos artigos 47 e 48. Não se aplica o disposto nos artigos 47 e 48 desta lei complementar quando? E aí temos 4 razões. Temos a primeira razão, temos o inciso primeiro, temos o inciso segundo e o inciso terceiro. E quando nós vamos para o inciso quarto, a própria lei diz assim, ó, a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 4 e 25 da Lei 8.666, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos primeiro e segundo do artigo 24 da mesma lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas, empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso primeiro do artigo 48. Pois bem, meus amigos, estamos em abril de 2025. A Lei 8.666 não está mais vigente, mas a Lei 8.666 é a Lei Geral de Licitação. Se a Lei 8.666 não está mais vigente, nós trazemos para a Lei Complementar os três, até porque a Lei Complementar, a Lei de Licitações, a Lei 14.133, até porque a própria lei, no artigo 4º, ela prevê a aplicação da Lei Complementar 123. Então, interprete-se e aí no inciso 4º do artigo 49, e a própria lei complementar, voltando aqui à lei, ela diz, olha, não aplica o tratamento diferenciado para dispensa ou inexigibilidade, a não ser exatamente para as contratações por dispensa em razão do valor previsto no primeiro, segundo, no nosso caso hoje, do artigo 75 da lei 14.130. Então, a nossa enquete é essa razão porque nós entendemos que sim, deveria sim essa contratação direta, essa dispensa eletrônica ter sido prevista como exclusiva para a MEPP. Caso não fosse, o planejamento deveria ter trazido as razões, excluindo a não exclusividade. De repente, aquela comprovação de que na região, no local, não tem pelo menos 3 MEs, EPPs que possam executar o objeto daquela dispensa eletrônica, ou então, tecnicamente, não é vantajoso para a administração tornar exclusivo, tá? Mas vejam que a nossa enquete, ela trouxe um pontinho que foi bem importante, ó, e nem discussão sobre o assunto na fase de planejamento. Então, a partir do momento que não houve discussão, a regra é exclusividade. Então, entendemos que sim, a dispensa eletrônica abaixo de R$ 80.000 tem que ser exclusiva. Logicamente, inciso segundo, hoje, em abril de 2025, inciso segundo, está com valor ali em torno de R$ 62.000. Então, tendo que, para o inciso segundo, todas deverão ser exclusivas, a não ser que seja justificado no planejamento e a não ser que tragam alguma regra de exceção com fundamento no artigo 49. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa semana a todos. Obrigado por sempre contribuir com o nosso direct. Lembrando que nós temos um Telegram também gratuito, onde você pode vir tirar sua dúvida. Venha participar do nosso Telegram de forma gratuita. Procura lá no Telegram Professor Leonardo Mota e venha contribuir, venha tirar sua dúvida. Tá bom? Até mais. Uma boa semana e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.